Agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, nós estamos iniciando o nosso programa de hoje com o tema livre que tratará das relações dos seres humanos com os animais. Na sequência, o quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio vai trazer os 7 passos para o perdão. E, para encerrar, o quadro As Razões dos Fatos, a impressionante faculdade mediúnica das materializações de espíritos. Diálogo Espírita está no ar. Meus amigos, nosso tema livre de hoje vai falar sobre os animais, nossos companheiros de jornada aí ao longo da evolução do espírito. Rose Heidmann e o Carlos Augusto Parchen conosco. Parchen, o Livro dos Espíritos nos faz uma colocação, queria que você comentasse já a respeito disso, que os animais possuem um princípio inteligente que sobrevive à morte, né? E conserva a sua individualidade após a morte, mas não a consciência. Bom, essa é uma necessidade do processo evolutivo do princípio inteligente. O animal, em não tendo livre-arbítrio, não podendo sofrer culpas ou responsabilidades pela sua existência, ele precisa ser preservado. Mas como o princípio inteligente evolui e deve ser também preservada a evolução do princípio inteligente, na morte do animal, esse princípio inteligente se individualiza, é preservado, mas não adquire consciência e nem o poderia ser no plano espiritual. E segundo o Livro dos Espíritos, é aproveitado imediatamente no processo de evolução. Rose, os Espíritos dizem também o seguinte, que o instinto que os guia já está dizendo que é um instinto, né? É uma espécie de inteligência rudimentar. Como é que se explica isso? Segundo o que entendemos, não é, da doutrina espírita, o princípio espiritual foi criado simples e ignorante e progrediu nas diversas fieiras da vida. Progrediu no vegetal, adquirindo memória, sensibilidade, no animal, se subordinando ao instinto. E, naturalmente, como esse processo evolutivo é gradual, o instinto é uma espécie de inteligência rudimentar que protege a vida, que o guia para que perpetue a espécie, para que sobreviva, para que adquira as experiências básicas que depois permanecerão no subconsciente humano, protegendo também a vida do homem que já ascendeu a um grau superior, adquirindo livre-arbítrio, responsabilidade e senso moral. Ok. Parche, mais uma informação preciosa dos espíritos. Como todo ser criado por Deus, estão sujeitos ao processo evolutivo. E essa evolução anímica se faz pelo mesmo processo da reencarnação que serve aos humanos. Também é uma verdade. O princípio inteligente vem evoluindo lá desde o átomo, né? Passou ali pelo mineral, realmente passou pelo vegetal, e dentro da gradação animal, ele precisa aprender complexidades cada vez maiores. E nesse processo existe realmente, podemos chamar o equivalente à reencarnação, para que esse princípio inteligente exercite cada vez mais essa inteligência rudimentar, até que ela esteja muito mais evoluída e pronto para etapas seguintes. Então, existe um equivalente à reencarnação nos animais, sim, e que visa obter a evolução daquela inteligência, das habilidades, das aptidões, do perispírito, né, que será no futuro do ser humano. E Rose, mais uma coisinha antes de a gente dar um passo à frente. Os Espíritos dizem que os animais não são máquinas, certo? Mas também não possuem livre-arbítrio, porque não tem consciência, nós vimos antes, né? E a sua liberdade é limitada a algumas escolhas por aquele instinto da vida material. Explica para nós isso. Isso acontece até conosco, não é? Imagine no reino animal. Quem é livre na Terra? Quem sabe mais ou quem sabe menos?
Quanto mais ignorantes nós somos, mais nós somos levados pela influência externa, pelo instinto, pelo pensamento alheio, divulgado às vezes até dos meios de comunicação, e somos conduzidos. Quanto mais conhecedores, mais nós nos tornamos livres para decidir por termos uma ampla gama de possibilidades. No animal, esse processo é um tanto mais sério, ele decorre das próprias leis naturais. O animal, não tendo possibilidade, não é, de adquirir muita reflexão a respeito dos conhecimentos, das experiências que vai adquirindo, ele também tem uma liberdade muito relativa. Naturalmente que nós sabemos que o animal escolhe entre fontes de alimento, né, entre possibilidades diversas, quando está entre pontos opostos. Mas a sua liberdade é relativa ao seu grau às suas necessidades de sobrevivência, às suas possibilidades de momento. Deus, naturalmente, né, fez-nos todos, deu-nos a todos nós instrumentos adequados às nossas necessidades evolutivas. O animal pode escolher dentro da necessidade cega, quase do meio em que deve sobreviver, só até esse ponto. Agora, é interessante, Parchin e Rose, que a gente procura, né, nós já até no programa passado nós vimos falando nesses esforços de se unir o espiritismo, o conhecimento científico, ou como Kardec, né, incorporar os conhecimentos, as revelações científicas. Os estudos científicos, eles demonstram vários estudos a esse respeito, de que algumas espécies de animais, principalmente superiores, como cães, chimpanzés, golfinhos, elefantes, eles possuem algo mais, eles possuem mais do que instintos. Alguns muito interessantes estudos evidenciam até um senso moral e uma condição de solidariedade para com os elementos da mesma espécie. Né? Mesmo pássaros, baleias, alguns insetos, eles têm uma linguagem muito bem articulada que eles se entendem muito bem, funciona muito bem para eles. Né? O Espírito Emmanuel diz, numa expressão através do Chico Xavier, de que os animais são os nossos irmãos menores. Muito a calhar com aquela colocação do Parchin, que tudo se encadeia na natureza, né? Mas também os espíritos dizem o seguinte, que a distância da alma de um animal para a alma, o estágio evolutivo para a alma de um ser humano, é mais ou menos a mesma que separa a alma humana de Deus. Então, eu penso assim, não sei se vocês concordam, que os animais merecem nosso respeito, nossa admiração, tem que ser bem cuidados, seja na vida selvagem, seja dentro de casa, mas temos que entender que gente é gente, animal é animal. Vocês necessidades concordam? Diferentes, né? Como é que vocês veem esse aspecto aí? Bom, eu tenho uma opinião que talvez fique no meio termo do que existe hoje. Eu acho que o animal faz muito bem ao homem. Ele traz muitas coisas boas. Quem aprende a amar os animais tem muito mais facilidade de aprender a amar as pessoas. O que existe muitas vezes é o inverso, a pessoa colocar o animal acima da vida humana, da necessidade da sociedade, da necessidade humana. Eu acho que nós temos que tentar buscar o equilíbrio, ter sim o animal para nos inspirar coisas boas, mas lembrar que a sociedade está carente e que nós precisamos exercitar a nossa solidariedade não só com os animais, mas principalmente com o nosso semelhante. E pelo menos dedicar uma parte, no mínimo igual que a gente dedica aos animais, ao próprio ser humano. Eu acho que é possível equilibrar esse desejo de proteger o animal, de ter o animal, com a absoluta necessidade nossa, porque fora da caridade não há salvação, de realmente conduzir o nosso semelhante para um caminho melhor. Pois é, Rose, do ponto de vista ético, né? Eu gostaria de estender mais esse aspecto aí. Né? Muito, muito interessante. Porque a gente vê, para começar esse assunto, a gente não condena ninguém, ninguém aqui está fazendo uma crítica, mas é uma reflexão necessária. Então aí eu gostaria também que você desse a sua opinião pessoal, basada provavelmente pelo filtro do conhecimento espírita. Até que ponto é válido gastos excessivos com exames médicos, com um hotel para animais, com crematórios, com cemitérios. E a gente olha em torno de nós tanta criança abandonada na rua, por exemplo. Dá para conciliar isso? Será que essas pessoas elas têm o livre-arbítrio delas? Como é que você vê esse problema? Eu penso,
que o assunto ele comporta diversas visões, diversas interpretações. A primeira do ponto de vista do próprio homem. Ele tem necessidade de amar. Amar o seu igual é difícil, é um desafio, é uma convivência às vezes árdua, é um processo de construção. É mais fácil amar alguém que é mais indefeso, não é? Que não é racional, que ele responde afetivamente, mesmo que você o trate com rudeza, não é? E que, desde que não seja habitualmente, né? É mais fácil você amar e se relacionar às vezes com o animal, se você tem certas limitações, né, na sua emoção, no seu sentimento, que com o seu igual. Então é natural que o ser humano canalize a sua potencialidade de amar para o animal. Isso é bom para a pessoa? Com certeza, se ela está solitária, se o animal lhe faz companhia, é uma bênção de Deus que criou os animais e os pôs na natureza. O que nós temos que pensar aqui também, antes de pensarmos até na necessidade de outros seres humanos, é na necessidade do próprio animal. O que ele precisa? Ele precisa roupas, lugares para dormir dentro de casa, ele precisa tratamento como se fosse um ser humano, ou ele precisa ver respeitada a sua natureza animal dentro dos devidos limites, ter os cuidados necessários, mas um reconhecimento de que a sua diferença de natureza exige um tratamento também diferenciado. Então, equiparar o animal a uma criança ou a um ser humano não é bom para o próprio animal. Em segundo lugar, o que eu penso, né, em relação a isso? Obviamente, o animal sofre, precisa cuidados, precisa amor e merece. Entretanto, e as nossas crianças? Os orfanatos estão cheios, não é, de crianças que foram devolvidas, que não têm a idade certa, a cor certa, na acepção de tantos, e que não têm possibilidades de um lar. O investimento nessa infância desvalida poderia trazer a essas pessoas carentes de amor, embora as dificuldades e os desafios naturais do processo, um retorno muito maior em termos de afetividade. Reconhecer que o bicho precisa de cuidados, que merece amor, é uma coisa. Dar-lhe toda a nossa afetividade, que deveria estar dividida, repartida com outras criaturas humanas, é às vezes uma busca, né, de atendimento à nossa carência interior. Não a um relacionamento de igual para igual, de estabilidade, de amorosidade com troca, que a vivência humana permite. Adotar, atender, apadrinhar uma criança, visitar um lar de idosos, estabelecer relações afetivas, exigem muito mais. Mas tudo que exige muito mais dá um retorno muito maior também. Pois esse ponto é muito interessante de ser tocado. Eu li alguma coisa, uma matéria recentemente também sobre isso, e que coloca o seguinte: na verdade, muitas, não se pode generalizar, mas muita gente, casais ou pessoas solteiras, até por uma questão da solidão, então ela tem esse animal e tal, mas às vezes não é nessa questão. A questão é de você tentar substituir uma criança. A criança, como você colocou, dá muito trabalho. Então, eles, em vez de ter filhos, o trabalho, a profissão. Querem o amor sem ônus, o bônus sem ônus. Exatamente. Então, faz a transferência de uma grande afetividade que deveria estar que é uma riqueza para uma criança, para o animal, né, Parcha? E isso que é perigoso, porque é uma distorção, não é, de valores. Não tenha dúvida, porque nós, no programa passado, falamos do livro Céu e Inferno, e lá tem uma frase de Kardec que é sensacional, que a pedra basilar do bem é a vida social, e que nós temos que exercitar essa vida social. Que é difícil. É muito difícil, mas se nós não exercitarmos, não faremos o bem. Eu acredito realmente que hoje, até pela vida moderna, difícil que temos, a tendência é se ter realmente menos filhos. Eu acho que é uma necessidade do mundo. Nós estamos além da nossa capacidade de lotação. Mas existe tanta gente necessitada hoje que ignorar isso e dedicar-se puramente ao animal acaba sendo uma contradição espiritual muito grande. Então é isso que nós temos que entender. A pedra basilar do bem se faz com o nosso semelhante e nós temos que buscar isso. É legal, né? Eu acho que é bacana. Amar o animal, sim, mas amar o homem. Até porque nós vamos ajudar esse princípio inteligente que está ali, que não é propriamente um espírito, uma alma ainda, a crescer mais rapidamente, com esse carinho, com tudo que pudermos
Fora que ameniza a solidão, atenção, né? Mas o que não se pode realmente confundir uma coisa com a outra. Eu acho que, repito, gente é gente, bicho é bicho. Né? Eu acho que nós temos que botar os pingos nos is aí. Mas fica aí a nossa reflexão, no intuito realmente de colaborar nesse aspecto. Né, Todos estão aí para serem amados, né? Cada um de acordo com a sua natureza, com a sua realidade, com a sua necessidade. Mas não vamos esquecer do nosso semelhante. Criança pouco amada, descuidada, é um adulto infeliz que vai perpetuar essa bagagem emocional e a experiência com elas vai ser muito mais gratificante do que com os nossos irmãos inferiores, né? Meus amigos, nós vamos aí para o nosso intervalo e voltamos com os nossos demais quadros do programa de hoje. Até mais. Revista Ser Espírita, o espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 3491 7000 com Saulo ou Arnaldo. A editora M oferece um catálogo com mais de 400 títulos publicados. São romances, contos, biografias, livros de mensagens, estudos infanto-juvenis, filosóficos e científicos, tudo sob o enfoque da doutrina espírita. Um de seus últimos lançamentos é Desafios da Sexualidade, de Alexandre Pérez. Em linguagem simples e agradável para jovens e adultos, informa, esclarece e tira dúvidas. Você não pode deixar de ler este livro. Pedidos para vendas@editoram.com.br, o telefone 19 34 97 7000. Na última vez que nós conversamos, nós começamos a discutir aqui o tema do poder do perdão. Mencionamos o livro do Dr. Fred Laskins, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em que ele contextualiza o tema, dizendo que todos nós podemos aprender a perdoar, que aprender a perdoar é um exercício de cura pessoal, de equilíbrio pessoal, de libertação, de crescimento. Ele treinou essas técnicas que ele desenvolveu entre os irlandeses, os católicos e protestantes que perderam filhos, que viram parentes vítimas da violência e que conseguiram superar a mágoa e o ressentimento procurando a própria cura. O que ele nos diz? Que a mágoa, a raiva, elas nos levam às doenças, elas nos impossibilitam uma vida feliz. E que é possível nos exercitarmos das técnicas necessárias para aprendermos a perdoar. Relembrando que as lições de Jesus, então, estudadas hoje nas universidades, se tornam receitas de bem viver. O que ele nos diz desse passo a passo necessário para nós que temos dificuldade? Não em esquecer, porque temos memória, né, do mal que nos fizeram, mas em superar as mágoas do passado. Ele nos diz que o primeiro passo é ter consciência, é saber exatamente como nos sentimos, qual é a nossa emoção em relação ao que ocorreu, o quão negativo aquilo foi para nós. Contextualizando esse sofrimento, escolhermos depois 2 pessoas de inteira confiança e contarmos a ela todo aquele mal que nós passamos, que nós sofremos. Uma vez, não é ficarmos reprisando aquilo indefinidamente. Escolhermos 2 pessoas, reconhecermos o sofrimento que foi aquele processo e relatarmos, partilharmos com elas. Depois, comprometer-se conosco mesmo, comprometermos-nos
a enfrentarmos a situação e mudarmos o nosso futuro, a vivermos positivamente, nos libertarmos daquela mágoa, fazer todo o esforço possível para viver com alegria daquele momento em diante. Saber que esse processo de perdão, ele existe para nós mesmos, não é nem para beneficiar o nosso agressor, é para que nós sejamos felizes. Não há necessidade de nos reconciliarmos de imediato com aquele que nos agrediu, nem a de aprendermos a amá-lo já. Esse processo é lento e exige etapas. Primeiro é preciso nos libertarmos da emoção ruim que aquele fato ainda nos traz. Temos que ter em mente que nós procuramos é a paz para nós mesmos. Em seguida, reconhecer que aquele sofrimento todo, ele não vem do que aconteceu há 10 anos atrás, há 2 anos atrás. Se hoje estamos sofrendo, é porque nós mantivemos aquela emoção e aquele sentimento ruim vivo dentro de nós. Desistir de esperar que os outros nos deem atenção, qualidade, ética no seu comportamento que eles escolheram não dar. Desistir de esperar que o outro mude ou que o passado mude numa coisa que já ocorreu. Colocar sua energia em tentar alcançar por objetivos positivos, não através de reviver a dor, aquilo que nós almejamos conquistar para nós mesmos. Em vez de reprisarmos mentalmente essas mágoas passadas, procurar outros caminhos para alcançarmos o nosso equilíbrio. Especialmente, não dar poder ao nosso agressor sobre a nossa vida. Ele nos atingiu no passado, agiu no nosso conceito com injustiça, mas hoje nós somos os donos das nossas possibilidades e escolhemos viver em harmonia e paz. Modificar a nossa história de ressentimento de forma que nós deixemos de ser vítimas e passemos a ser heróis da nossa história, porque aquele que suplanta, aquele que abandona a mágoa, aquele que condena o erro, mas não a pessoa que errou, é um herói, conquistou seu próprio equilíbrio, conquistou sua superação. E por último, o Dr. Fred Luskes nos diz que nós podemos testar o nosso progresso nesses passos do caminho do perdão. Quando conseguimos reviver ou lembrar daquela história como um fato, mas sem reviver mentalmente todas as emoções e os sentimentos negativos que ela nos despertava, nós teremos nos tornados os autores da nossa vida, não as vítimas que antes éramos. E aprenderemos a viver com equilíbrio e paz, buscando ao redor de nós os valores da atualidade que são capazes de nos dar a plenitude da existência que nós merecemos ter. Muita paz. As razões dos fatos de hoje, nós vamos comentar sobre as materializações de espíritos. Há 2 semanas atrás, nós falamos sobre os desdobramentos, de um modo geral, desprendimento do espírito de uma pessoa viva, de uma pessoa encarnada. Nessas condições, o espírito pode ver, ouvir, pode produzir ruídos, emitir voz, efeitos luminosos à distância, longe do corpo físico. É o que nós chamamos de aparições. Mas ele é invisível. Até não seria bem o termo de aparições ainda, seria uma visão, porque ele é só percebido por um médium vidente. Agora, a partir do momento em que o perispírito ou o corpo fluídico desse indivíduo conseguir condensar mais o fluido vital, aí sim ele passa a ser visível a todas as pessoas presentes, onde ele estiver, né, que é uma aparição, e num estágio mais intenso de condensação do perispírito, do corpo fluídico, é aquilo que nós chamamos de materializações, onde esse espírito assume todas as feições, todas as características de uma pessoa viva como qualquer um de nós. Esse fluido vital é fornecido principalmente pelo organismo do médium,
mas também por todas aquelas pessoas que estão presentes, e até mesmo de elementos da natureza, como animais, plantas e até dos minerais. É o que se denomina de ectoplasma, termo criado por Charles Richer, o chamado pai da metapsíquica. Alguns exemplos clássicos da literatura psíquica, um dos mais citados é da médium Florence Cook, com o espírito Kate King. O físico William Crookes estudou essa médium e esse espírito materializado durante cerca de 3 anos. O William Crookes foi descobridor do talho, uma pessoa destacada na Inglaterra à época. A primeira vez que Kate King se manifestou através da médium Florence Cook, que era uma menina de cerca de 15 anos, foi no dia 22 de abril de 1872. Um ano depois, aproximadamente, o Sr. Harrison assistiu e ouviu quando, simultaneamente, claro, espírito e médium conversavam entre si, porque havia muita suspeita de que houvesse prática de fraude, porque o médium, nessas situações, geralmente fica isolado numa cabine fechada com cortinas ou com paredes, ou na época se usava muito aquelas chamadas gaiolas magnéticas ou galvânicas, com grades, às vezes com cadeados, com uma espécie de algemas, etc. E havia suspeita de que, na verdade, de alguma maneira, essa médium se libertava de se livrava desses cuidados, e é ela mesma que aparecia perante as demais pessoas que estavam numa sala separada. Mas o Sr. Harrison viu as duas simultaneamente conversando. Só mais tarde é que as materializações passaram a ocorrer com a médium adormecida. Crookes tirou cerca de 44 fotografias desse espírito materializado, sendo que, pelo menos em uma delas, também estavam as duas juntas, o médium e o espírito materializado por ela. Crookes estudou também a médium Anne Eva Fay, que, isolada justamente numa cabine dessas, numa corrente galvânica, ela materializava o seu vestido, materializava-se fora, aparecia fora, com um vestido diferente da médium e joias, inclusive. No caso da Kate King, até vale a pena frisar, que elas foram investigadas, a altura era diferente, uma era morena, a outra era loira, portanto não havia possibilidade de ver fraude. O Crookes era um astrônomo, era um físico, uma pessoa instruída, inteligente, de grande formação cultural e acadêmica, ele não se deixaria enganar. Foram 3 anos de estudos. Isso comprova a realidade dos fenômenos. Santo Antônio de Pádua estava em Pádua orando numa igreja quando seu pai estava sendo julgado em Lisboa por um crime que não havia cometido. E de repente Santo Antônio de Pádua aparece materializado no tribunal e prova a inocência do pai. Esse também é um caso célebre na história desse tipo de fenômeno. Peixotinho, no Rio de Janeiro, meados do século passado, também teve N materializações. Entre 1918 e 1921, em Belém do Pará, através da médium Ana Prado, obteve-se materializações de vários espíritos, inclusive de um tio dela, chamado Felizmino de Carvalho Prado, e também o espírito Anita. Outro que se materializou pela Ana Prado, também a literatura espírita traz em detalhes muitos desses casos, foi de Raquel Fagner, que era filha de Edgar Fagner, na época presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, hoje em dia, talvez por uma questão de não haver mais necessidade de se provocar grandes fenômenos para provocar o convencimento, até porque Kardec diz que o maior fator de convencimento é a razão. A pessoa tem que entender pela razão e não pelo emocional ou pela impressão dos sentidos. Esses fenômenos já se tornaram bem mais raros, mas que se consulte as obras literárias espíritas, que vamos ver livros inteiros tratando o assunto, como Materializações Luminosas do Ranieri, por exemplo, um livro espetacular. Meus amigos, Razões dos Fatos fica por aqui, e agora a nossa frase da semana e até a próxima semana. Paz a todos.